Amém, aleluia, paz do Senhor para os irmãos. Glória a Deus, quem está feliz diz aleluias. Glória a Jesus. Nós também estamos felizes, já aí no nosso 6º dia de campanha. Puxado, né? 12 dias de campanha não é fácil. Só que nós vamos aí em 13, 14 dias ter 16 reuniões, mais puxado ainda, né? Mas nós estamos aqui, estamos dispostos a pagar esse preço para vermos a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas, para chegar no final do ano, no início do projeto do ano que vem, e ver os irmãos testificando daquilo que Deus vai fazer este ano, e vai fazer coisas grandes em nome de Jesus. Amém? Quantas coisas lindas a gente tem ouvido, as pessoas vinham aqui na frente contando aquilo que Deus está realizando. Irmãos, uma coisa eu digo para vocês: os céus estão abertos, e Deus é o Deus que faz chover sobre os justos e os injustos, sobre os sábios e tolos. Não existe ninguém na face da terra excluído do projeto de Deus. Você que está aqui nessa noite, você que está fazendo esse projeto, creia, Deus está no seu projeto. Ele tem bênção para você. Ele quer selar o seu projeto com o selo do Espírito Santo, para que você possa receber as bênçãos do Senhor em o nome do Senhor Jesus. Quem sabe até mesmo antes de terminar a campanha, você vai estar testificando das bênçãos de Deus. Eu não sei quem foi o irmão que testificou o ano passado, antes de terminar o projeto, ele deu um testemunho, e foi, eu não lembro mais o que testemunho foi, só sei que teve um irmão que contou uma bênção grande, já nos primeiros dias. Alguém lembra quem foi? Você não, Deva? Não sabe se foi não, né? Eu sei que teve um irmão que logo na virada aí do meio da campanha, ele já testificou, e foi uma bênção grande, mas eu não lembro mais qual foi o irmão, para a gente confirmar isso nessa noite. Mas Deus, Ele é tremendo, e Ele quer continuar nos abençoando em o nome de Jesus. Amém? Amados, hoje é a ceia oficial da igreja, e por ser ceia, eu quero fazer algo antes de eu trazer uma palavra para os irmãos. Eu quero dar oportunidade para os irmãos contribuírem antes da ministração da palavra. Você que vai consagrar o seu dízimo, a sua oferta no altar do Senhor, então você vai levantar do seu lugar agora e vai trazer na frente, consagrando diante de Deus, para que Deus continue com as mãos estendidas, abençoando a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Isso, pega aí o seu dízimo, a sua oferta. Alguém me ajuda com o óleo aqui? Glória a Deus. Pode vir receber a unção de Deus, a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Receba a bênção, sejam prósperos, que o Senhor possa te abençoar de uma forma especial, em nome de Jesus. Os dízimos, eles pertencem ao Senhor. A Bíblia diz que 10% de tudo quanto a gente ganha pertence a Deus. Então vamos devolver, vamos abençoar. Vamos abençoar o reino de Deus com aquilo que já pertence ao Senhor. A gente simplesmente tem a incumbência de devolver aquilo que é de Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos confiou a graça de administrar 90% de tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, e pediu para a gente devolver 10% para ser bênção no reino de Deus, para que o reino de Deus cresça, seja estabelecido de uma forma gloriosa em o nome do Senhor Jesus. E Deus trata essa questão do dízimo de forma muito séria,
Eu já preguei várias vezes sobre isso, e a Bíblia diz que os dízimos não podem ser comidos dentro das nossas casas, para que não haja maldição nas nossas vidas. Às vezes não acontece com você, mas vai acontecer com a sua família, e aí a coisa fica feia, né? A Bíblia diz também que a finalidade dos dízimos é nós darmos a Deus o primeiro lugar das nossas vidas. Quando eu não abençoo a obra de Deus com o meu dinheiro que Deus tem me dado, isso significa que o meu coração não está 100% em Deus. Alguma coisa está me amarrando, alguma coisa está me empreendendo. Eu preciso orar e quebrar isso na minha vida, para que o diabo não tenha nenhuma legalidade sobre a minha vida financeira. Então, os irmãos, vigia nesta área, tenha cuidado, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma outra coisa ainda, antes da ministração da palavra. Vem aqui, rapidão, 2, 4, 6 obreiros, rápido. Pega 2 de cá, pastor João. Divida aí, dá isso aí, dá. Aí os irmãos vão passar distribuindo. É o convite para o nosso café da manhã no próximo domingo. E nós estamos convidando toda a igreja para estar participando às 8 horas da manhã. Nós vamos fazer aqui o café da comunhão, né? E eu vou passar esse convitinho para a gente ter aí mais ou menos uma estimativa de para quantas pessoas nós vamos preparar para o café da manhã. E vai ter muita coisa gostosa, né? Tem certeza que vai ser bênção. Aí vem você, a sua família, os irmãos que não puderem estar aqui hoje, que um grupo bom de irmãos, eu já fiz uma estimativa aí, dá quase 50, né? Faltando hoje. Se você estiver me ouvindo aí na sua casa, quero convidar você para estar conosco aí nos últimos dias do projeto de vida, e também no café da manhã, no dia 13, às 8 horas da manhã, aqui no auditório da Pão da Vida, na rua 40, número 419. Os irmãos que estão nos ouvindo através da internet, através da rádio Alternativa FM, o nosso abraço, que Deus esteja te abençoando em o nome do Senhor Jesus. Aí, glória a Deus. Agora, eu quero que você coloque-se de pé. O Hélio Mendes está pedindo para alguém que pegou a sua Bíblia enganado para entregar para ele. Tá? Alguém pegou a Bíblia do Hélio e não sei se fez uma troca ou o que aconteceu, e inclusive o dízimo dele está dentro da Bíblia. Então, se você pegou a Bíblia enganado, vai lá e entrega para o Hélio. Ele está em pé lá na porta, aquele grandão lá, ó. Sobe na cadeira aí. Aleluia. Vamos, põe-se de pé para nós lermos um versículo da palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Glória a Deus. Eu quero ler apenas um versículo nesse texto. O texto é um texto bonito, grande, que a gente poderia começar lá desde o primeiro capítulo, mas eu quero ler apenas um versículo, e aí nós vamos meditar na palavra de Deus, e daqui dentro de alguns minutos nós vamos estar participando da ceia do Senhor. E o versículo que eu escolhi para ler nesta noite com a igreja é o versículo 2. Versículo 2, onde está escrito assim: e o Senhor lhes disse: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. Amado Deus,
e glorioso Pai que estás no céu, Senhor, ministra ao meu coração, ao coração da tua igreja nesta noite, ó Deus, na autoridade do teu Espírito Santo, eu clamo em favor dos teus eleitos, dos teus escolhidos. Venha abençoar as nossas vidas, meu Deus, de uma forma gloriosa, para que o teu nome seja, ó Pai, glorificado, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre os céus e venha nos alcançar de uma forma especial, em o nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Podeis assentar e glorifique o nome do Senhor. Pergunta para o irmão que está do seu lado aí, faz a pergunta para ele: o que tem na mão? O que você tem na mão? Aí uns vai responder: uma Bíblia, outro óculos, uma caneta, né? O outro vai dizer: aí, minha mão está cheia de cal, tem dedos, tem dedos. O que você tem na mão? Amados, olha aqui para mim. Atenção, crianças. Atenção, crianças, colabora comigo hoje, tá bom? Nós estamos perto de resolver o problema das crianças, irmãos, no culto. Estamos caminhando para isso. Estamos agindo. Mas eu gostaria de pedir todos os pequenininhos para me ajudar a pregar nessa noite, ficando um pouco mais quieto. Tá bom? Se você ficar aí perto do seu pai, da sua mãe, você vai estar me ajudando muito nesta noite. Obrigado. Deus tem confiado a cada um de nós uma missão, ou, para você entender melhor, um ministério. Deus tem nos confiado algo, e esse algo que Deus tem nos confiado não é qualquer coisa, é algo grande. Diga para o irmão que está no seu lado: o que Deus colocou nas suas mãos é grande. Aleluia. Mas quando Deus me chamou, quando Deus te chamou, Ele nos chamou, nos ungiu e nos entregou algo especial para que nós pudéssemos realizar em prol do seu reino, em prol da nossa sociedade, em prol das pessoas. Então nós temos essa responsabilidade como igreja. E como igreja, nós temos a responsabilidade de fazer diferença. Agora, na maioria das vezes, a gente encontra as pessoas dizendo: eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho essa graça, eu não tenho essa unção, eu não tenho preparo, eu não estou pronto. Esta é a desculpa que nós temos ouvido de muitas pessoas. Às vezes eles até demonstram vontade de fazer, mas na hora de fazer eles recuam, alegando que não estão prontos, que não estão preparados, que não têm condição, que espiritualmente não estão bem, é preciso consertar alguma coisa na sua vida, que financeiramente não tem condição, e assim por diante. Pessoas que sabem da sua missão, sabem da sua responsabilidade, mas se acham incapacitados. Pessoas que sabem da sua responsabilidade, mas dizem: eu não estou pronto ainda, e quando eu estiver pronto, eu farei. Quando Deus me der a condição financeira, então eu irei. Quando Deus me ungir de poder, então eu vou sair por aí pregando, e o mundo vai ver quem sou eu. Amados, quando Deus se revela a Moisés, e Deus dá a ele a missão de voltar ao Egito,
e tirar o povo de Israel daquela escravidão, das mãos do faraó. Moisés, ele entendeu a visão de Deus, ele entendeu a missão de Deus para a sua vida, mas porém, ele se sentiu incapaz, ele se sentiu, vamos dizer assim, que ele não seria a pessoa ideal para cumprir esse papel, para executar essa tarefa. E ele então sente medo, ele passa aquele momento de angústia, aquele momento de conturbação na sua alma e no seu espírito, e ele começa a medir todas as situações, e ele vê que ele não tinha na sua vida nada de especial. E ele sabia, ele tinha vindo de lá, ele tinha um conhecimento profundo de todas as leis egípcias, e ele sabia que diante de uma força humana precisava muito para poder convencer o faraó a ouvir aquilo que Deus tinha para dizer, o que Deus queria fazer, a libertação que Deus queria trazer para o povo. E ele então começa a questionar: Deus, mas eu não, nem falar eu sei. E quando eu começo a abrir a boca hoje, o povo só vai entender o que eu estou falando amanhã. O senhor acha que o faraó vai parar para me ouvir desse jeito? Eu vou chegar lá, vou começar a gaguejar diante dele. O senhor acha que ele vai ter tempo para me ouvir, Deus? Eu não sou capaz, eu não tenho nada. E eu digo nessa noite, Deus disse para Moisés: você acha que você não tem nada? Se não tem nada, mas o que é que você tem nas mãos? O que é que você tem nas suas mãos, Moisés? Senhor, eu tenho uma vara. Tem uma vara aqui na mão. Irmãos, na maioria das vezes, aí está o nosso grande problema. Quando Deus nos manda fazer algo, a gente quer que Deus assine um decreto e coloca em parágrafos, tudo explicadinho, o que Ele tem para fazer, o que vai acontecer, a hora, o dia, o minuto, o segundo. A gente quer que Deus realmente fale o que vai acontecer, tintim por tintim, para a gente poder dizer: realmente Deus falou comigo. Moisés estava esperando isso de Deus. Deus disse então para ele: olha, você não precisa esperar ser revestido de poder. Você não precisa esperar receber uma nova unção. Você não precisa esperar você receber uma nova visão daquilo que eu tenho para você fazer. Você não precisa receber a visita de um coral de anjos. Você precisa simplesmente colocar nas minhas mãos o que você tem nas suas mãos. Simplesmente isso. Eu sou incapaz. Então coloca a sua incapacidade na presença de Deus. Senhor, eu só tenho uma vara. Então Moisés, me dê a sua vara. Joga a sua vara na minha direção, Moisés. Entrega-me o que você tem. Aleluia. Às vezes, amados, nós queremos fazer, mas reservamos aquilo que temos na nossa mão, dizendo: é tão pequeno, é tão pouco. Se eu der isso, se eu fizer isso, se eu me desprender disto, o que será de mim? O que será da minha família? Tem gente que acha que a família vai à terra passar fome, passar necessidade,
se ele se desprender de um pouco mais de tempo, que ele não tem mais nada no seu tempo. Moisés, ele não tinha mais nada a não ser uma vara na sua mão. Foi que Deus perguntou: o que você tem na sua mão? Ele disse: Senhor, eu tenho uma vara na mão. Aí Deus disse: então joga essa vara, se desprende dela. Aí veja que situação. Dentro de poucos instantes Moisés tinha uma vara. Agora quando Deus pede ele para jogar a vara diante de Deus, a situação de Moisés agora, de uma certa forma, era pior, porque agora nem a vara ele tinha mais nas mãos. Nem a vara ele tinha mais. Mas olha aqui, amado, o que eu quero dizer para você nessa noite? Você precisa entender que Deus tem te chamado para fazer algo grande, e que muitas vezes isso tem sido impedido de você realizar, de você concretizar, porque você espera que as coisas naturais primeiro cresçam na sua vida, que você tenha uma visão natural primeiro, para depois você ver o que Deus vai fazer na sua vida através das pequenas coisas. Deus olha para Moisés e diz: você tem o que? Ele disse: uma vara. E com esta vara na mão, Moisés lança diante de Deus. Essa vara então se transforma em uma cobra, em uma serpente. E Deus determina ali que Moisés novamente a toma pela cauda e devolve a ele aquela vara. E Deus então diz: olha, é com esta vara que você vai operar os milagres lá no Egito. É com essa vara insignificante que você vai estender, aleluia, e os sinais irão aparecer. É com essa vara, Moisés, que as águas vão tornar em sangue. É através dessa vara que virá a praga de rã, a praga de mosca, de gafanhotos. É com esta vara que você vai levantar e vai vir a morte dos primogênitos. Mas é também com esta vara que eu trarei livramento sobre os israelitas quando eles estiverem diante do mar vermelho. Aleluia. É com esta vara que muitas vezes você está achando que é insignificante, que eu vou usar para fazer grandes coisas. Oh, amados, quantas pessoas paradas, quantas pessoas que estão amarradas, porque estão esperando acontecer grandes coisas para eles se despertarem. Moisés tinha uma vara na mão. Elias fez grandes milagres. O que Elias tinha? Uma capa, simplesmente uma capa suada, onde servia de noite de travesseiro, no deserto servia de cobertor de noite para aquentar-se do frio. Mas quando ele tirava aquela capa e lançava sobre as águas se abriam, as águas se dividiam, uma coisa insignificante, mas que ele tinha aquilo ali e a colocou nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você olha para a viúva, que todo mundo conhece a história, a viúva de Serepta. O profeta chega lá e diz para ela: o que é que você tem? Você tem o quê? Qual foi a resposta dela? Ela disse que tinha azeite? Não, primeiro ela disse: eu não tenho nada. Se a tua serva não tem nada, nem esperança não tem mais. Aí, opa, não, peraí. Tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu vou fazer um bolo para mim e para os meus filhos. Vamos comer e vamos morrer. Acabou, até a esperança acabou. Amados, aí o que é que o profeta diz? Antes de você fazer um bolo para você e para os seus filhos, faça um pequeno bolo para mim primeiro. Ela estava dizendo: antes de você fazer isso, pega o seu pouquinho de azeite e o seu pouquinho de farinha e se dispõe para Deus.
Se dispõe para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se desprende desse restinho que você tem, esse pouco que diante dos olhos natural não é nada, realmente não era nada, um pouco de azeite, um pouco de farinha, mas quando ela se desprendeu, a Bíblia diz que o azeite daquela mulher nunca parou de jorrar na sua botija e jamais faltou farinha na sua panela. Oh, amados, são as pequenas coisas que Deus usa para confundir as fortes. São as coisas simples que Deus usa para confundir as sábias. São homens simples, mulheres iletradas que Deus usa para confundir os sábios deste mundo. A Bíblia diz que Deus ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequenininhos. Quando você crê que Deus vai te usar, aleluia, o milagre vai acontecer. Oh, irmãos, olha aqui. Davi chega no meio de um exército bem treinado, homens capacitados, com tudo quanto é tipo de arma. E o Golias estava lá já há 50 dias. Todos os dias ele chegava na frente do exército e dizia: ó, Israel não tem um homem não tem um soldado para vir lutar comigo, teto a teto, homem contra homem. Cadê o soldado de Israel? Cadê os guerreiros de Israel? Manda um homem aqui para ver quem é Golias. Todos os dias a mesma coisa. Quando Davi chega lá, que ouve aquela expressão, ele diz: eu preciso ir estar diante do rei. Eu não aceito isto, eu não concordo com isto. Esse homem é um incircunciso, esse homem é um ímpio, ele não pode afrontar o exército de Israel, ele não pode afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso. Quando Davi pediu para estar diante do rei, os irmãos dele fizeram de um tudo para ele não estar diante do rei, porque eles conheciam Davi, a coragem de Davi. E ele então chega diante do rei e diz: ó rei, eu estou aqui e eu quero ir lutar contra Golias. Eu quero mostrar para ele que em Israel existe um Deus vivo, um Deus que vela pelo cumprimento da sua palavra, um Deus que cuida do seu povo. Quero mostrar para aquele incircunciso que o Deus de Israel é um Deus vivo, aleluia. A Bíblia diz que Saul olhou para Davi e disse: meu filho, você não pode, você é muito moço, é muito jovem, é muito criança. Golias é um homem experiente, um homem que já venceu várias batalhas. O nome dele está aí para todo lado, cartaz para todo quanto é lado. Aí o gigante vitorioso dos filisteus, quanto eles já mataram. Ah não, Davi, você é muito menino para entregar a sua vida assim. Aí ele disse: meu senhor, esse teu servo um dia pegou um urso e ó, com as duas mãos assim, pegou no queixo inferior e superior e foi abrindo a boca do bicho. Foi abrindo até matar ele. Um outro dia, esse menininho que o senhor está vendo aqui estava lá pastoreando as ovelhas do seu pai. De repente um leão veio para atacar as ovelhas, e esse seu servo pegou o leão e matou. Olha, rei, da mesma forma que Deus me usou para matar o urso e matar o leão, eu irei lá e destruirei esse filisteu. Para mim, esse homem que todo mundo está com ele, que todo mundo está dizendo que é um guerreiro,
que é um homem valente, que é um homem temido. Para mim, ele não passa de um urso, ele não passa de um leão, porque é o mesmo Deus que me usou para destruir essas feras, vai me usar para destruir esse gigante e honrar o nome dele em Israel. Não tem jeito, Davi, não tem jeito não. Aí, amados, o que a Bíblia diz? O rei mandou trazer todas as suas vestimentas, as vestimentas do rei. Trouxe as vestimentas do rei, vestiram em Davi. E a Bíblia diz que Davi nem conseguiu andar com as vestimentas, tão pesado que era. Disse: olha, eu não consigo andar com esse negócio, tira esse trem de mim. Aí leva Davi lá no arsenal de armas, diz: escolhe aí a arma que você sabe usar, a melhor delas. E ele pega uma, pega outra, e diz: olha, saber de uma coisa, deixa isso tudo para lá. Davi, mas de que forma você vai enfrentar esse gigante, esse homem experiente? Aí o rei disse: meu filho, mas o que você tem nas mãos? O quê? Eu tenho aqui uma funda, tem um estilingue na mão. Quê? Não, meu filho, aí você perdeu a razão. Enfrentar Golias com estilingue, com uma funda. Menino, você não ama seus pais não, sua mãe? Que é isso, meu filho? Jamais eu vou permitir um negócio desse. Irmãos, às vezes a gente olha: eu não vou não, porque eu não estou pronto, não estou preparado, não tenho bagagem, não tenho a arma certa para atacar. Aí quando viram que não segurava mais o menino, soltaram ele, passou, como diz o nordestino, passou no riacho, pegou 5 cheixos, 5 pedrinhas, colocou na capanga e foi. Aí de repente Golias confronta Davi, confronta o exército mais uma vez, e diz: mas vocês mandaram um menino para lutar contra mim, ainda com um pedacinho de pau na mão, pensando que eu sou o quê? Cachorro? Vai ver o que vai acontecer. Vou destruir, vou matar, não serve nem de isca. E diz a história que Golias nunca tinha errado quando ele lançava a sua lança. Aí quando ele lançou a lança sobre Davi, que errou, aí o homem já começou a tremer. Aleluia. Começou a ficar com medo: mas eu nunca errei, ué. Fui treinado para isso. Quantos eu matei? E agora? Eu errei. Davi simplesmente enfia a mão lá no bornalinho, pega uma pedra, coloca na funda e Golias tombou. Acabou-se o valente. Tombou. Aí diz a palavra que ele foi lá, pegou a espada do próprio Golias e cortou o pescoço dele. Irmãos, olha aqui para mim, gente. Olha aqui, igreja. Olha aqui para mim. Talvez você não está lutando porque você acha que você não tem arma. Olha aqui. Deus vai levar você a usar as armas do próprio inimigo para destruir, para matar o inimigo e tem sufocado. Creia nisso. A pedra foi simplesmente para derrubar, mas na hora de matar, a Bíblia diz que Davi pegou a própria arma de Golias, que estava ali preparado para matar Davi, mas ele pega a espada e corta o pescoço e manda entregar a cabeça para o rei.
segundo os historiadores, as outras 4 pedras diz que foram usadas para matar os outros 4 irmãos de Golias. Às vezes a gente conta a história só do Golias, né, o que está escrito na Bíblia. Mas os historiadores dizem que ele tinha mais 4 irmãos e tentaram matar Davi, e Davi matou os 4. Olha aqui, amados, não importa o que você tem nas mãos nesse início de 2013, se você colocar nas mãos do Senhor, Deus vai te usar em o nome do Senhor Jesus. Quando Deus quer usar alguém, Ele vai pegar as coisas simples, como por exemplo, o que é que Sansão tinha nas mãos? Quem lembra? Uma queixada de jumento. E com uma queixada de jumento, num só momento, Sansão mata 1000 inimigos, 1000 homens foram destruídos com uma simples queixada de jumento que ele achou lá no meio do pasto. Quando estamos em Deus, não existe barreira que não sejam solucionadas. Qual é a arma que você tem na mão? Samuel, como profeta, ele tinha na mão um vaso de azeite. Ungiu Davi como rei, posteriormente ungiu Saul como rei, posteriormente ungiu Davi como rei. Por quê? Porque é o que ele tinha na mão. Deus vai usar o que você tem nas mãos. Se nós pegarmos um pouco o Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus estava com a multidão já há 3 dias no deserto sem comer. E os discípulos começaram: mestre, manda esse povo embora. Esse povo vai morrer, daqui a pouco vai ter mulher desmaiando, criança gritando para todo lado, chorando. Despede esse povo, o Senhor já operou tanto milagre, esse povo já foi curado, com a mão desse povo embora. Jesus perguntou para o discípulo: por acaso tem alguém que tem alguma coisa para comer? Ei, os discípulos disseram: mestre, tem aí um rapaz que tem nas mãos 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para alimentar uma multidão? Jesus traz o rapaz aqui. E o Senhor orou e disse ao discípulo: organize o povo, começa a distribuir isso entre o povo. O povo comeu, e segundo o relato bíblico, sobraram ainda 12 cestos cheios. Irmãos, para com isso. Deus não precisa de muito. Deus só precisa o que você tem hoje. O que você tem para colocar nas mãos de Deus, para que você desempenhe o seu papel como cristão, para que você desempenhe o seu ministério? Deus não está preocupado se você tem muito ou pouco, mas Ele quer ter o seu muito ou o seu pouco. Aquilo que você tem precisa estar à disposição de Deus, da mesma forma, da mesma maneira que aquele rapaz colocou à disposição do Senhor 5 pães e 2 peixes, e recebeu como recompensa 12 cestos cheios. Às vezes, amados, nós queremos fazer, nós queremos pregar, nós queremos evangelizar, e ficamos inventando moda, ficamos usando coisas que a gente não tem habilidade com elas. O livro de Atos fala de uma discípula chamada Dorcas. Dorcas, ela impactou a sua região através da sua bondade, através
da sua comunhão com as mulheres da região. Sabe através de quê? Através da agulha que ela tinha nas mãos. Era uma agulha. E ela então reunia as mulheres e ensinava as mulheres a costurar. E quando ela estava ensinando as mulheres a costurar, ela estava pregando, ela estava fazendo discípulo, estava falando a respeito da morte e ressurreição de Jesus, ao ponto da Bíblia dizer que aquela mulher morreu. E quando aquela mulher morreu, todas aquelas mulheres entraram em desespero, começaram a clamar, fazer o quê? Nós não podemos ficar sem a Dorcas, porque ainda existe muitas mulheres aprendendo coisas boas, existem muitas mulheres aprendendo a costurar, a bordar, e nós precisamos que ela permaneça entre nós com vida. E a história vocês conhecem, né? Aí mandaram chamar o Pedrão. Vai lá, chama Pedro. Pedro é o homem dos milagres. Chamaram Pedro. Pedro chega lá, ora por aquela discípula e ela ressuscita para a glória de Deus. Aleluia. Devolve aquela missionária com vida para aquele grupo de mulheres que estava aprendendo como ter uma vida cristã próspera, frutífera. E aí os irmãos sabem o que aconteceu, né? A glória de Deus veio. Amados, para a glória de Deus vir sobre as nossas vidas, nós precisamos simplesmente nos dispor. Não dê mais tempo para colocar aquilo que você tem nas mãos de Deus. Coloque o que você tem. Talvez o seu medo é porque quando você vai pregar, você está embaraça ainda na mensagem. Ah, não nasci para isso. Não, continue pregando assim, desse jeito. Talvez o seu medo é porque quando você vai pregar, você tem que ler muito ainda. Você não dá conta de pregar sem um esboço. Continue pregando com o esboço. É o que você tem agora. Talvez o seu medo é porque você ainda treme. Não tem problema, vai tremendo assim mesmo. O importante, amados, é você colocar nas mãos de Deus aquilo que você tem. Não importa o que, se é grande, se é pequeno. Deixa Deus ser dono da sua vida. Você, empresário, coloca a sua empresa nas mãos de Deus. Entrega por completo diante de Deus. Faça uma aliança, faça um compromisso de ser dizimista fiel, ofertante. Aceite os desafios. O momento em que a igreja desafiar a você a dar uma oferta de sacrifício, põe o que você tem nas mãos de Deus. Acredita nisto. Irmãos, é tão gratificante quando você vê alguns irmãos preocupados em ser fiel, em ter aliança, em ter compromisso com Deus, em honrar os seus compromissos com Deus. Porque quando a gente honra os nossos compromissos com Deus, o Senhor vai também nos honrar, em nome de Jesus. E eu gostaria nessa noite de continuar falando mais ainda, mas eu quero orar agora. Eu quero orar por você, para que ainda nesse projeto de vida, quem sabe hoje, agora, você tenha disposição de colocar diante de Deus o que você tem, ainda que seja a sua incapacidade. Você tem algo de importante, de bom para oferecer, ofereça ao Senhor. Se não tem nada, ofereça nada, mas ofereça por completo, se entrega por completo, porque Deus é um Deus de provisão. Ele é um Deus de respostas para as nossas vidas. Faz a pergunta para o irmão de novo aí: o que você tem nas mãos? Amém?
que você tem nas mãos para apresentar diante de Deus? Ponha-se de pé, amados. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. O que você tem para apresentar diante do Senhor? Quantas vezes Deus tem te dado a oportunidade e você não tem feito nada? É hora de você acordar do sono da negligência, desse sono espiritual que você está vivendo. Irmãos, tantas coisas para fazer, tantas coisas. Levanta, levanta, homem de Deus, levanta, mulher de Deus. O povo está clamando, o povo está pedindo por socorro, e você dizendo: eu não posso, eu não posso, eu não dou conta. Coloca o que você tem nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Os irmãos já podem ir preparando para a celebração da ceia do Senhor. Aleluias. Coloque a mão direita sobre o seu coração neste momento. Deus, nós falamos no início da campanha sobre um mural de oração dos vencedores que a gente estaria fazendo, se é claro, se os irmãos quiserem. Só que para isso acontecer, você precisa colocar o seu nome aqui nessa folha, onde nós vamos mandar depois fazer um banner com o nome de todos os participantes do projeto de vida. Isso significa que até o final do projeto você precisa dar o seu nome, tá? Então, se não for possível hoje, no decorrer da semana, aí depois nós vamos fazer um banner com o nome de todos os irmãos. Vai ficar aqui na mesa, né? E os irmãos podem depois colocar o seu nome. Só que coloca bonitinho, direitinho, para o seu nome não ficar errado, tá bom? Se você tiver dificuldade, não é vergonha pedir alguém ajuda, jamais, tá? Agora deixa eu falar com os irmãos o seguinte. Vejam bem, há 2 anos atrás, no nosso primeiro projeto de vida, nós lançamos o desafio da primeira oferta para a compra do terreno. E chegamos, graças a Deus, no final do ano passado, com o terreno compra, é claro que não completamente pago. Viemos concluir o pagamento já no mês de março, e foi uma vitória. Lembro como hoje que aquela primeira oferta deu R$ 6.446. Está lembrado, Adeba? Ah, não? Eu sou bom para guardar essas coisas. Hã? Não, lembro mesmo. São coisas que marcam, né? São coisas que marcam, então a gente lembra realmente, faz questão de memorizar essas coisas, que faz parte da história. Aí quando eu vi aquilo ali, eu digo: meu Deus, mas para quem quer comprar um terreno no centro da cidade, com R$ 6.446 em mãos, é muita oração, muito trabalho, né? E muita campanha, e nós batalhamos. Foi uma bênção. A partir dali, então, fizemos um projeto na igreja de sempre sobrar uma parte, e fomos economizando. No dia que nós compramos o terreno, nós tínhamos 72 mil em dinheiro. Esse você lembra? Tínhamos 72 mil e fizemos uma compra de 152 mil reais para pagar o restante aí em 80 dias, R$ 1.000 por dia. Irmãos, e Deus nos honrou. Deus nos honrou grandemente. Foi realmente uma vitória, né, a compra do terreno. Estamos aí hoje com a Kombi, né, onde a assistência social profetizou, batalhou, correu atrás, né, e levantou uma parte do dinheiro, e a igreja entrou com uma boa parte.
E da agora para frente, amados, vai ver muito falar sobre construção. A gente precisa começar a preparar para a construção da nossa sede própria. E vai se ouvir muito a partir de agora. E hoje nós temos uma pequena quantia em caixa, né, que é significante, mas eu diria que seria hoje 25% do que nós precisamos para começar alguma coisa. Nós temos em caixa hoje em torno de 25% do que nós precisamos para começar alguma coisa em prol da construção. Não para terminar, para começar. Para terminar vai muito dinheiro, e só Deus é capaz de saber onde está cada centavinho. Mas eu quero desafiar os irmãos, membros da igreja, e você que é nosso amigo, amigo da Pão da Vida, a fazer uma oferta nesse projeto de vida em prol da construção da igreja. Não vou estipular tanto se quem vai dar mais, quem vai dar menos, não estou preocupado com isso. Só que eu quero dizer a você o seguinte: pega o que você tem na mão em prol dessa causa, em prol desta obra, invista com amor, com carinho, com determinação, e Deus vai abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus. Para isso acontecer, eu quero colocar um envelope na mão dos irmãos hoje. Aí você vai trazer essa oferta no sábado, que é o encerramento do projeto. Eu não sei de quanto, Deus vai falar no seu coração. De repente Deus manda você dar os 75% do que nós estamos pensando para começar. Não fica receoso, né? Seja bem-vindo no reino de Deus. Mas também, se a sua oferta é aquilo que realmente está nas suas mãos, não preocupe. Eu quero que você abençoe o rei, né? Tem irmãos que têm condição de fazer uma oferta maior, outros menores, mas para Deus, irmãos, o que Deus leva em conta é aqui, ó, é o seu coração, a sua sinceridade. Mas se você tem condição de fazer uma oferta especial, faça com amor, invista nesse negócio, reino de Deus, invista nessa igreja chamada Pão da Vida, e você vai ver que Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez eu peço a ajuda dos nossos amados obreiros. Eu nem não programei um envelope assim tão especial. Fiz tudo aqui mesmo no escritório da igreja, simplifiquei tudo, já para evitar gastos. A gente manda isso aqui para a gráfica, você acaba pagando lá 400, 500 reais. Aí imprimi aqui na impressora da igreja mesmo, ficou o preço dos envelopes, né? 50 conto. Então a gente procura economizar de toda forma possível. Os irmãos podem passar, e eu gostaria que você pegasse esse envelope em fé, para fazer uma oferta em prol da construção da igreja, seja ela grande, pequena, eu não sei, Deus vai falar, Deus vai ministrar no seu coração, e você vai estar depositando no altar de Deus. Eu escrevi aqui: uma oferta de amor pela realização dos meus sonhos. Uma oferta de amor pela realização dos meus sonhos, pela gratidão que você vai ter a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, por tudo que Ele vai fazer, e vai ser bênção em o nome do Senhor Jesus. Pega com fé, desafia, né, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Você diz: olha, eu vou tirar uma parte e vou abençoar o reino de Deus, porque Deus é tremendo para nos dar infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos. E a Bíblia diz que Deus, Ele nos dá 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Então creia nisto e seja abençoado, seja próspero em o nome do Senhor Jesus. Todos digam graças a Deus. Aleluia. Vamos cantar parabéns para a irmã Eva, lá da célula do Jorge. Amém, tia?
Oh, glória! Aleluia! Sorria, Tiago. Jesus te ama. A irmã Maria Pereira também está aniversariando. Contaram para mim aqui agora. A Meire também está aniversariando. Quem mais? Gente, fala quem está aniversário para nós sair e jantar na casa de vocês.